tu é infértil. Eu lembro como se fosse hoje. A gente estava sentado tomando café da manhã e o Diego me disse: olha, amor, eu consegui acessar os teus exames, mas eu não queria estragar o teu final de semana. Sejam todas bem-vindas ao Tempo de Ser Mãe. A partir de hoje, eu vou contar para vocês a minha história, ou melhor, a história da nossa família, como que chegamos até o tão sonhado Benjamin. Bom, se formos começar bem no início, vai ser lá em 2020, quando eu ainda nem pensava em ser mãe, mas eu já sabia que existia um tal de exame que fazia a contagem dos óvulos. Na época, eu fui na minha ginecologista e comentei com ela o meu desejo de fazer esse exame. E aí ela me disse: não, tu é jovem, não tem por que tu fazer ainda. Na época eu tinha 34 anos. Nem tão jovem assim, né, gente? Se a minha ginecologista está dizendo que eu não preciso fazer, vou para casa tranquila. Passaram-se os anos. Em 2023, depois que a gente casou, já com esse desejo, com esse sonho de ser mãe, para ver como as coisas vão mudando, eu fui então no outro ginecologista. Então disse: doutor, eu quero tirar o meu DIU para a gente tentar engravidar e já aproveitar para fazer esse exame antimuleriano para ver como que está a qualidade e como estão a quantidade dos meus óvulos. E a resposta, pasmem, foi a mesma. Tu é muito jovem, não tem porquê. Daqui a um ano, se tu não conseguir engravidar, tu volta aqui e a gente faz esse exame. 2 médicos me dizendo a mesma coisa, fui para casa novamente tranquila. E aí é o que eu não imaginava, tudo que viria pela frente. Isso que eu conto para vocês foi em junho de 2023, um mês depois de estarmos casados. E quando a gente começou a querer investigar um pouco mais sobre isso, porque chegou um dia que eu e o Diego sentamos e conversamos sobre esse assunto. E eu disse: olha, eu não vou ficar esperando um ano para fazer todos esses exames. Vamos procurar um ginecologista que entenda a nossa preocupação, que entenda a nossa pressa e que nos auxilie nessa função de conseguir não fazer os exames, que eram principalmente esse antimuleriano e todos os outros que ainda teriam para fazer. Foi então que a gente conheceu a doutora Muriel, que ela me disse: bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é o teu antimuleriano. E aí me pediu mais alguns outros exames, aqueles bem tradicionais, glicose, ferro, essas coisas mais básicas. Logo que eu peguei o resultado, então, do meu antimuleriano, eu vi que as coisas não estavam boas, não estavam normais. Mas eu esperei levar até a doutora para que ela pudesse analisar mais a fundo e com todo o conhecimento dela. Ela disse que realmente o meu antimuleriano estava bem abaixo do esperado para minha idade, mas calma, não está tudo perdido. Fomos fazendo outros exames, todos normais, todos ótimos, graças a Deus. E aí ela me pediu um exame que, gente, aquele dia eu me senti totalmente perdida, assim, porque parecia que eu tinha sido virada do avesso. Eu me senti muito triste. E, infelizmente, naquele dia o Diego estava viajando, então uma amiga que foi comigo fazer o exame, raio-x de contraste das trompas. Eles fizeram o primeiro contraste, ok. Fizeram o segundo, já foi desconfortável. Quando fizeram o terceiro, eu vi estrelinhas. E foi horrível. E é horrível porque, assim, tu não pode te mexer, tu não pode te contorcer nesse exame porque ele é um raio-x. Fizeram, então, os 3 contrastes, fiquei lá tranquila. E aí a enfermeira voltou. Olha, a gente vai ter que fazer mais um. Naquela hora, eu respirei fundo e eu disse: nossa, então eu realmente não estou 100%. Alguma coisa tem de errado comigo. Mas tentei manter o pensamento positivo apesar do medo. O quarto contraste foi horrível, gente, horrível. Eu tinha vontade de chorar de tanto que doeu. Foram poucos segundos, mas segundos assim que pareciam eternos. Depois eu levantei, até fiquei com um pouquinho de pressão baixa, mas ok. Voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, eu desabei em choro, porque eu lembrava só da frase que a enfermeira tinha me dito. Eu não tenho como te falar o que tu tem, mas até um cego enxerga. Nossa, quando ela me disse aquilo, parecia assim que eu tinha perdido meu chão. Chorei o dia inteiro naquele dia. Liguei pro Diego, tentei explicar, mas ao mesmo tempo eu não entendia o que estava acontecendo com aquele exame e eu tinha que esperar o resultado. Passou uma semana, eu comecei a entrar no sistema do hospital para olhar o exame e não conseguia.
Dava erro o tempo inteiro, eu pensei, meu Deus do céu, agora eu não consigo nem saber o resultado desse meu exame. E passei a semana inteira tentando olhar e não conseguia, não conseguia. Eu lembro como se fosse hoje. A gente estava sentado tomando café da manhã e o Diego me disse: Olha, amor, eu consegui acessar os teus exames, mas eu não queria estragar o teu final de semana. Daí eu disse: Nossa, mas o que que houve? Ele disse: Não, eu deixei passar o fim de semana todo porque eu queria que tu aproveitasse e curtisse porque não ia mudar nada. Mas eu olhei teu exame e pelo que a gente enxerga nele, tu só tem uma trompa, que é do lado direito. A do lado esquerdo simplesmente não aparece. E aí a gente não sabia o que fazer, a gente não sabia, a gente não entendia, a gente pesquisava na internet, mas você sabe que na internet tudo é muito doido, assim, e deixa a gente apavorado. Marquei lá na segunda-feira uma consulta novamente com a doutora Muriel, e aí foi que ela me disse, realmente, no lado esquerdo não existe trompa, ela está totalmente obstruída, não tem como saber se tu nasceu sem ela, se tu perdeu ela em alguma cirurgia, mas ela simplesmente não existe. Tu já tem o antimuleriano baixo, tu vem só com uma trompa, então as tuas chances de engravidar estão cada vez menores. Bom, naquela hora eu não sabia mais o que fazer. Novamente, assim, minhas pernas ficaram bambas e eu tava sem chão. Mas por sorte eu tinha o Diego ao meu lado. Aí foi que a doutora me disse, olha, tem um médico que tu pode fazer, eu não lembro agora o nome exato dele, mas que a gente poderia tentar trazer ela de volta. Mas não era certo. E também tem o tempo de 3 meses de recuperação. E pode ser que ali, depois desses 3 meses, tu veja que a tua trompa não voltou. Eu disse, nossa senhora. E a gente não queria mais perder tempo, né? E aí ela me disse, olha, é um caso de, querendo ou não, tu procurar uma fertilização in vitro. Porque pelo que eu vejo aqui, tu é infértil. Aí eu pensei, meu Deus do céu, não posso ter filhos. E aí foi que a gente começou a pesquisar e ela também explicou. Não, eu não sou estéril. Eu sou infértil. Então eu teria dificuldades muito maiores do que as mulheres normais, digamos assim, de engravidar. Então ela me disse, olha, eu posso indicar algumas clínicas para vocês já podem ir com todos esses exames que já vão estar com meio caminho andado, mas se vocês têm pressa, eu não faria esse procedimento da trompa e partiria direto então para uma fertilização. E aí foi então que a gente começou, a gente pegou com ela os contatos, começamos a pesquisar sobre, e aí foi um Deus nos acuda, assim, porque era uma mistura de medo, de incerteza, de angústia, de expectativas, de esperança, e ao mesmo tempo a gente era muito leigo, a gente não entendia nada do que estava acontecendo. E aí fomos então para as consultas em Porto Alegre. Mas isso é uma conversa para outro dia.